Então, começando com adição e subtração. Vamos pensar numa subtração normal. 4 menos 3. 4 menos 3, vocês não têm dúvida que será 1, né? Porque você vai fazer 4, tira 3. Se tiver, como que eu faria aqui com o uso dos sinais, para a gente só ter uma ideia do porquê que vai dar essa resposta? Eu tenho 4 sinais de mais e 3 sinais de menos. Cada sinal de mais e de menos se eliminam entre si. Aí vai sobrar um sinal de mais. A gente já sabe que essa resposta vai ser um positivo. Agora, se eu simplesmente inverter essa sentença, botar o sinal de o menos 3 na frente do 4 positivo, o que vai acontecer? A conta continua sendo uma conta de menos, porque o 3 ele está fazendo uma conta de menos aqui. Então, eu vou ter 3 sinais de menos e 4 sinais de mais. Cada sinal de menos elimina um de mais e vai sobrar um positivo do mesmo jeito. Veja que essa expressão é a mesma dessa, só está invertido a ordem dos elementos aqui, dos termos da adição e subtração. Então, o que vai acontecer é que vai ficar o sinal de menos na frente, mas não fez diferença. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de sinais aqui. Agora aqui, eu tenho 4 menos 5. Eu tenho 4 sinais de mais, 5 sinais de menos. Cada sinal de mais elimina um sinal de menos. Sobra aqui um sinal de menos. É como se eu tivesse 4 reais e tivesse uma dívida de 5. Então, mesmo que eu pague a minha dívida, eu ainda vou ficar devendo 1. Então, o meu resultado aqui é menos 1. Um outro exemplo. 3 mais 4. Não tem dificuldade em se fazer 3 mais 4, né? Vai dar 7. Ou seja, eu tenho 3 sinais de mais, 4 sinais de mais, no total eu tenho 7 sinais de mais, então vai dar 7 positivo. Agora, se for menos 3, menos 4, eu tenho aqui todos os números negativos, eu tenho duas dívidas, uma dívida de 3 e uma dívida de 4. Eu tenho 3 sinais de menos, 4 sinais de menos, no total eu vou ter aqui 7 sinais de menos, 7 negativo. A partir daqui, a gente vai formular uma pequena regra. Vai formular uma pequena regra. Aqui a gente tem algumas situações. Nessas 3 primeiras aqui, nós temos situações em que os sinais aqui dos elementos são diferentes. Ó, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Nessas outras duas situações aqui, nós temos situações em que os sinais dos elementos são iguais. Eu tenho sinal de mais e sinal de mais, e aqui sinal de menos e sinal de menos. O que acontece? Quando a gente tem sinais diferentes nos números, a gente tem que calcular uma diferença. Então, nesses casos aqui, a gente tem que subtrair os números. Aqui nós fizemos 4 menos 3, que deu 1. Aqui nós fizemos 4 menos 3, que deu 1. E aqui nós fizemos 5 menos 4, que também deu 1. Só que como o 5 é negativo, o 1 ficou negativo. O maior módulo aqui é o 5. Lembra aquele que a professora fez com o cabo de guerra? A gente tem mais puxando para o negativo do que para o positivo. Por isso que ficou negativo aqui. Agora, nesses dois casos, nós temos sinais, os mesmos sinais, e aqui também os mesmos sinais. Então, se eu tenho o mesmo sinal, o que aconteceu? Eu somei, só que ficou o mesmo sinal que eu já estava. Eu tinha 2 sinais positivos, eu somei e continuou positivo. Aqui eu tinha 2 sinais negativos, eu somei e continuou negativo, porque a gente simplesmente juntou todos os sinais aqui, ó. E continuou o mesmo sinal. Então, a partir daqui, a gente vai fazer uma regrinha, vamos dizer assim, para não esquecer. Então, a gente tem duas situações. Situação quando os números têm sinais iguais e situação quando os números têm sinais diferentes. Quando os números têm sinais iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, que é esse caso aqui, ó. Se o sinal é igual, a gente vai somar, sempre. Qual sinal que vai ficar a resposta? O mesmo que for dos números. Se o sinal é de mais, fica de mais. Se o sinal é de menos, fica de menos. Agora, quando a gente tem sinal diferente, que são esses 3 primeiros itens aqui,
porque a gente tem sinais diferentes dos termos. A gente vai subtrair, fazer uma conta de menos, e vai ficar o sinal do maior módulo. Nessa situação aqui, ó, o maior módulo é o 4. Eu tenho mais positivos do que negativos. Aqui o maior módulo também é o 4. Agora, aqui o maior módulo é o 5. Eu tenho mais negativos do que positivos. Então, ficou o sinal do maior módulo. Certo? Até aqui, alguma pergunta? Podem responder ali no chat. Tá, beleza. Agora, vamos para uma situação aqui que envolve as expressões numéricas que a gente estava vendo na outra semana. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho menos mais 3. O sinal de menos, ele indica oposição. O sinal de mais, ele indica, vamos dizer assim, uma concordância. O sinal de menos indica oposição. Se eu tenho menos mais 3, quer dizer que esse menos vai dar o oposto do mais 3. E o oposto do mais 3 é o menos 3. Outra situação. Menos, menos 3. Lembrando que o menos é o oposto. Então, esse menos que está aqui fora vai dizer que eu quero o oposto do menos 3. E o oposto do menos 3 é o mais 3. Outra situação. Mais, menos 3. Já quando eu tenho o sinal de mais, ele não indica o oposto. Ele indica uma concordância, vamos assim dizer. Não vai afetar em nada no sinal que está lá dentro. Então, esse sinal aqui vai continuar o mesmo. Se eu tenho o sinal de mais fora dos parênteses, o número que eu vou ter de resposta dessa expressão aqui vai ser o mesmo que está dentro dos parênteses. Então, ele vai continuar sendo menos 3. Eu não quero o oposto, eu quero o próprio número. Aqui é a mesma coisa. Esse sinal de mais que está aqui fora não vai mudar o sinal de dentro dos parênteses, vai manter o mesmo. Então, quando eu tenho o sinal de menos fora dos parênteses, vai trocar o sinal dentro, porque o sinal de menos indica o oposto. O sinal de mais não indica o oposto, indica o próprio número. E aqui a gente vai para aquelas expressões que a gente fez na outra semana, aquelas expressões com parênteses. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica que a gente vai resolver. Primeiro, tirar dos parênteses. Alguns de vocês fizeram direto sem tirar dos parênteses e acaba errando, porque acaba esquecendo de mexer em algum sinal. Outra coisa que aconteceu bastante é deixar 2 sinais juntos. A gente não deixa 2 sinais juntos, a gente já vai tirar dos parênteses aqui para não ficar mais esses 2 sinais aqui, ó, ficar apenas um sinal. Então, o sinal de menos aqui da frente do menos 5 vai indicar que eu quero o oposto do menos 5. Esse sinal de mais aqui não vai influenciar em nada. Esse sinal de menos vai indicar que eu quero o oposto do mais 4. Então, nesse menos 5 aqui, eu vou ficar com mais 5. Esse menos 2 vai continuar menos 2, não vai mudar nada, porque o sinal que tinha na frente é de mais. E esse 4 positivo vai ficar negativo, porque o sinal de menos vai indicar que eu quero o oposto do mais 4, que é o menos 4. Alguns alunos botavam os 2 sinais juntos, assim, menos, menos ou menos, mais. O objetivo disso aqui já é deixar um único sinal. A gente não deixa 2 sinais um do lado do outro. Não, Arthur. Não. Vai ficar gravado também para te ver o comecinho da aula, tá? Agora a gente vai resolver essa finalização aqui. Para a gente resolver de uma forma mais fácil, a gente junta primeiro aqueles que têm o mesmo sinal, porque lembrando, quando tem o mesmo sinal, eu sempre vou somar. Então, como eu já tenho 2 aqui com o mesmo sinal, eu posso resolver esses 2 aqui, que eu já sei que eu vou somar os 2. E o 5 é sinal diferente, eu vou baixar para esperar um pouquinho. Como tem o mesmo sinal, a gente vai somar, vai ficar 6 e vai ficar o mesmo sinal, 6 negativo. Agora, nessa parte aqui, eu vou ter sinal diferente. Como eu tenho sinal diferente, a gente vai diminuir e vai ficar o sinal do maior módulo. Vou fazer 6 menos 5, que dá 1. Só que esse 1 é negativo, por quê? Porque o 6 tem maior módulo. Eu tenho mais sinais de menos do que sinais de mais aqui. Então, o sinal de menos ganha, vai ficar negativo. Um outro exemplo. De novo, a gente vai tirar dos parênteses primeiro. O sinal de menos vai indicar que eu quero o oposto daquele que está dentro dos parênteses. Sinal de menos de novo,
eu quero o oposto. Agora, esse sinal de mais aqui, ó, ele não faz diferença, ele não influencia em nada. Então, como é que vai ficar a próxima linha? O 10 vai só baixar, ele já era positivo, vai continuar positivo. Esse 2 que era positivo fica negativo. Esse 7 que era negativo fica positivo. E esse 12 também vai só baixar, porque era sinal de mais que tem na frente dele. Ele vai continuar sendo menos 12. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos somar aqueles que têm o mesmo sinal. Aqui eu já vou fazer um pouco mais direto. Então, este 10 eu vou somar com o 7, porque os dois têm o mesmo sinal. E este menos 2, eu vou somar com o menos 12, porque os dois têm o mesmo sinal. 10 com 7 vai dar 17. E o menos 2 e o menos 12, eu vou somar, vai dar 14. 14 negativo. Sora, quando está na segunda etapa da conta, tem que somar os sinais iguais. Isso, aqueles que têm sinal igual, você vai somar e vai ficar o mesmo sinal. Ó, aqui eu somei o 10 e o 7, ficou 17. O 2 com o 12 ficou 14 negativo. Agora que está com sinal diferente, a gente vai diminuir. 17 menos 14 vai dar 3 positivo. Isso mesmo, Guilherme. Aqui ficou negativo porque eu tinha mais sinais de menos. Tenho 6 sinais de menos e 5 de mais. Então, eu estou devendo 6, mas só tenho 5 para pagar. Vai ficar negativo. Aqui eu tenho 17. Aqui eu tenho 17, estou devendo 14. Vai ficar sobrando 3. Agora vamos aqui para a multiplicação. Muitos alunos confundem na hora de fazer a multiplicação. Confundem a regra de sinais da adição e subtração. Na adição e subtração, a gente não tem uma regra de sinais, a gente tem uma lógica da conta que está acontecendo ali. Na multiplicação, a gente vai ter uma regra de sinais. Essa regra, ela só vai valer quando vocês vão fazer multiplicação ou divisão. Como a divisão é o inverso da multiplicação, ela vale para divisão também. A gente vai ver depois. Então, essa regra que a gente vai chegar nela agora, ela só vale quando for multiplicação. Eu tenho o sinal de multiplicação aqui, ó. 4 vezes 3, como é que eu vou resolver? O que significa o 4 vezes 3? Significa que eu tenho... Aqui o 3 é positivo, então eu tenho 3 sinais de mais, 3 sinais de mais, 3 sinais de mais, 3 sinais de mais. Ou seja, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 vezes o 3. Se eu juntar todos esses sinais aqui, eu vou ter 12 sinais positivos. 4 vezes 3 é 12. Isso vocês já sabiam, né? Então, o que significa 4 vezes 3? Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos de 3. Agora, o que acontece se eu tiver 4 vezes menos 3? Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos de menos 3. 4 grupos de sinal de 3 negativo aqui, ó. Então, a minha resposta, quantos sinais de menos eu tenho aqui na minha resposta? Eu tenho 12 sinais de menos. Então, 4 vezes menos 3 vai dar 12. O que a gente fez aqui? Nós fizemos 4 vezes 3, aqui a gente fez 4 vezes 3. A gente fez a multiplicação normal, só que o sinal ficou negativo. Agora, menos 4 vezes 3, como é que isso acontece? O menos, vamos lembrar que eu tenho sinal de oposição. Então, se eu deveria fazer, se não tivesse o sinal de menos aqui, ficaria igual essa. Só que como tem o sinal de menos, eu quero o oposto, eu quero a oposição. Então, eu vou ter 4 grupos de sinal de menos. Ou seja, eu vou ter menos 12. 4 negativo vezes 3, menos 12. Os parênteses, eles vão aparecer quando tiver 2 sinais juntos. Ó, aqui tem um sinal de menos e um sinal de vezes. Então, por isso que aparecem os parênteses. Como naquelas que a gente fez anteriores. Tinha o sinal de menos e o sinal de mais. Ou tinha sinal de menos e sinal de menos. Então, ó, fica com parênteses para separar os sinais. É para isso, tá, Evelyn? Então, como tem um sinal de vezes aqui, ó, a gente não deixa o sinal de menos junto com o sinal de vezes. Por isso que aqui não precisou botar, porque eu não botei o sinal de mais. Mas se eu escrevesse o sinal de mais, eu teria que botar parênteses. Agora, vamos para o próximo. Ó, os dois ficaram com parênteses. Eu tenho menos 4 vezes menos 3. O menos aqui, ele indica a oposição. Eu deveria fazer esse desenho aqui, igual esse.
Só que como eu quero o oposto, eu vou fazer desenho de mais. Tenho 1, 2, 3, 4 grupos de sinais de mais. No final, eu vou ter 12 positivo. A partir daqui, a gente vai fazer a nossa regra de sinais. Esse caso aqui, em todos os casos, na verdade, nos 3 casos, a gente fez a seguinte conta: 4 vezes 3. Só que os sinais ficaram diferentes. Esses sinais ficam diferentes de acordo com o sinal dos fatores. O menos 4, o 3 aqui, o 4 e o menos 3, eles são fatores. São números que estão multiplicando. O resultado, esses 12 que apareceram e os menos 12, são os produtos, que é o resultado da multiplicação. Então, em todos os casos, a gente fez simplesmente 4 vezes 3, só que mudou o sinal por causa do sinal dos fatores. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, e nesse caso aqui, nós temos fatores com o mesmo sinal, ó, sinal positivo e sinal negativo. Temos fatores com o mesmo sinal. E nesses 2 casos, vou pintar de roxo aqui, nesse caso aqui e nesse caso aqui, nós temos fatores com sinais diferentes, ó. O 4 é positivo, o 3 é negativo, aqui é o contrário. O 4 é negativo e o 3 é positivo. Nesses 2 que têm mesmo sinal, a resposta ficou positiva. Ó, ficou positivo, ficou positivo. Nesse caso, que os números têm sinais diferentes, a resposta ficou negativa. Então, ó, sinais iguais multiplicando, sinais iguais multiplicando. Ó. Nesse caso, os 2 positivos, nesse caso, os 2 negativos. Se eu tenho o mesmo sinal, a minha resposta vai ficar positiva. Aqui é positivo, botei errado. Aqui, sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, que é o caso aqui, tem uma operação com positivo e negativo, outra operação com negativo e positivo. O sinal fica negativo. Então, quando os sinais são diferentes, a resposta fica negativa. Quando os sinais são iguais, a resposta fica positiva. O sinal do que eu estou falando? O sinal dos fatores, ó. Eu fiz 4 vezes 3, 12, e eu olhei o sinal. Como são positivos, ficou positivo. 4 vezes 3, 12. Vou fazer a regra de sinais. Os sinais são diferentes desses 2 números aqui, ficou negativo. 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, ficou negativo. Menos 4 vezes menos 3. 4 vezes 3, 12. Sinais iguais, ficou positivo. Então, a regra é simples e só vale para multiplicação e divisão. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Diferente lá da soma e subtração. Lá, quando a gente está fazendo mais e menos, se os sinais são diferentes, não quer dizer que a resposta vai ficar negativa, e sim que você vai fazer uma conta de menos. Se os sinais são iguais, você vai fazer uma conta de mais. Essa regra de sinais, ela vale para a resposta já aqui, por isso que ela vale só para multiplicação. Se o sinal é igual, vai ficar positivo a resposta. Se o sinal é diferente, a resposta vai ficar negativa. Uma expressãozinha aqui. 5 negativo vezes 2 negativo vezes 4 positivo. Veja que aqui eu botei parênteses porque o 4 tem um sinal, eu botei o sinal de mais. Então, eu tenho que separar esse sinal daqui. Aqui a gente vai fazer direto, a gente não vai fazer aquele processo de tirar dos parênteses. Porque quando a gente faz a multiplicação, a gente já tira dos parênteses automaticamente. Então, primeiro eu vou fazer aqui na ordem que aparece mesmo. Vou fazer o 5 vezes o 2. Deixa eu colocar aqui a minha caneta. Vou fazer aqui o 5 vezes 2. Quando a gente tem expressões numéricas que têm a multiplicação, a gente não vai primeiro tirar dos parênteses. Porque quando a gente efetua a multiplicação, a gente já vai tirar dos parênteses automaticamente. 5 vezes 2 vai ser 10. Como os dois são negativos, ou seja, eles têm o mesmo sinal, esse 10 fica positivo. Agora, esse 10 eu vou fazer a conta lá com o 4. 10 vezes 4 é 40. Como os dois são positivos, vai ficar 40 positivo. Você também pode fazer a conta direto.
5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. E depois fazer a regra de sinais. Aqui eu tenho menos e mais. Esses dois sinais de menos fica positivo. A cada 2 sinais de menos, eu tenho um sinal de mais. Vamos para o próximo exemplo. 10 vezes mais 2 vezes menos 3 vezes mais 2. Eu vou fazer na ordem que aparece aqui também. Primeiro eu vou fazer o 10 vezes 2. O 10 é positivo. Se não tem nenhum sinal antes do número, é porque é positivo. Professora, eu tive que... Qual parte? Deixa eu voltar nessa expressão aqui. Eu vou voltar um pouquinho, então. Vou apagar aqui as... Aqui a gente vai fazer... Primeiro, a gente vai fazer a multiplicação. Quando faz a multiplicação, ele já vai sair dos parênteses automaticamente. 5 vezes 2 é 10. Como os dois números são sinais iguais, a gente vai dizer que o resultado vai estar positivo. Na multiplicação, se o sinal é igual, fica positivo. Então, 5 vezes 2 é 10, e esse 10 ele é positivo, porque os sinais aqui são iguais. A cada 2 sinais de menos, eu tenho um sinal de mais. Agora, esse 10 eu vou fazer vezes 4. 10 vezes 4 é 40. Como eu tinha falado antes, se vocês quiserem fazer direto a conta aqui de cabeça, e depois só fazer a regra de sinais, também pode. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Aí faz a regra de sinais. Menos e menos, mais. Esse 2 aqui vai gerar um positivo. Mais e mais, positivo. Agora vamos para o próximo. 10 vezes mais 2, vezes menos 7, vezes mais 2. Vou fazer aqui primeiro 10 vezes 2. O 10 é positivo. Quando não tem nenhum sinal aparecendo, é porque é positivo. 10 vezes 2 é 20. Quando tudo positivo, você nem precisa se preocupar. Sempre vai dar positivo. Onde você vai ter que prestar atenção é se aparecer um sinal de menos. Se tem só sinal de mais, você nem precisa se preocupar. É 20. Agora, esse 20 eu vou fazer vezes aquele menos 7. Eu vou fazer normal. 20 vezes 7. 20 vezes 7 é 140. Só que o 7 é negativo e o 20 é positivo aqui, ó. Então, esses dois elementos aqui, eles têm sinal oposto. Então, vai ficar 140 negativo. Beleza? Agora, eu tenho um 140 negativo, que eu vou fazer a conta com aquele 2 lá. O 2 é positivo e o 140 é negativo. Eu vou fazer 140 vezes 2 normal, que vai dar 280. Só que eu vou ter que olhar os sinais aqui, ó. Sinais diferentes vai dar 280 negativo. Porque 20 vezes 7 é 140. Ali, foi perguntado ali, por que ficou 140, tá? Por isso que eu tô falando isso. Porque 20 vezes 7 é 140, por isso ficou 140. Então, essa resposta aqui ficou negativa. Veja que, assim, poderia fazer direto também. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 7, 140. 140 vezes 7, 280. E só depois olhar os sinais direto. Aqui, esses dois fica positivo. Com o negativo fica negativo. Com o positivo fica negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre que a gente tiver uma quantidade par de sinal de menos na multiplicação, aqui, ó, vai ficar positiva a resposta. Porque a cada 2 sinais de menos eu tenho um de mais. Nessa segunda expressão aqui, eu só tenho um sinal de menos. Ou seja, uma quantidade ímpar de sinal de menos. Então, se a gente vê uma expressão bem grande de multiplicação e a gente vê que aparecem lá 5 sinais de menos, eu já sei que a resposta vai ficar negativa. Se tiverem 6 sinais de menos, a resposta vai ficar positiva. Vamos ver a divisão. Eu não passei divisão na outra aula, mas é a mesma regra da multiplicação. A divisão é o inverso da multiplicação, a operação inversa. Então, as regras são as mesmas. Eu até botei aqui a regra de sinais de divisão, que é a mesma da multiplicação. Sinal igual, fica positivo. Aqui botei errado. Sinal igual, fica positivo. Sinal diferente, fica negativo. Essa é a regra da divisão, é a mesma. Então, como é que faria a divisão?
do mesmo jeito que faz multiplicação. 24 dividido por 3, eu faço a divisão normal, que vai dar 8. Como os dois números são positivos, vai ficar 8 positivo. 24 dividido por menos 3, eu vou fazer a divisão normal, como se não tivesse o sinal. 24 dividido por 3 vai dar 8. Só que como os sinais são diferentes, vai ficar menos 8. Menos 24 dividido por menos 3. Eu vou fazer a divisão só dos módulos aqui. 24 dividido por 3, que vai dar 8. Como os sinais são iguais, vai ficar 8 positivo. E menos 24 dividido por 3. Vou fazer a divisão dos dois números, que vai dar 8. Mas como os sinais dos fatores são diferentes, o produto vai ficar negativo. Então, sinais positivos sinais iguais, fica positivo, sinais diferentes fica negativo.